Bom dia, tudo bem? Ainda dentro do período regencial, né? Nós vamos trabalhar hoje a imagem do cotidiano brasileiro, ok? Oitavo ano, tá? Tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado por esse momento? Continuem em casa, descansando, né? Estudando, sair daqui. Breve nós estaremos juntos. Então, a aula de hoje, dentro do período regencial, né, que nós explicamos na aula anterior, o que foi o período regencial, né? Que foi a questão da impossibilidade de Dom Pedro II governar o Brasil, por ser menor, né? Então foram eleitos regentes, né, para poder administrar o Brasil até que ele pudesse assumir quando fizesse 14 anos de idade, segundo as leis. Eram 18, depois eles mudaram a idade, né? Nós vamos ver isso em seguida. Bem, na página 130, nós temos uma parte que fala sobre as imagens do cotidiano brasileiro. Bem, o que é isso, né? No dia a dia dos habitantes das áreas rurais e das áreas urbanas do Brasil, no século XIX, foi representado por diversos artistas em pinturas e gravuras. As imagens feitas no período costumam mostrar detalhes do trabalho e das atividades que eram realizadas nas ruas das vilas e das cidades. Okay? Essas representações revelam também costumes, aspectos do cotidiano e as diferenças sociais existentes na época, como as relações entre senhores e escravizados. Então, os artistas procuravam retratar essas relações sociais, relação de trabalho entre senhores e escravizados, por encomenda, né, para colocar na casa das pessoas, para poder levar para a Europa. Né? Eles vinham aqui retratar e muitas vezes levavam para a Europa para poder vender e negociar. Bem, em visita ao Brasil, o artista francês Debré, né, Jean-Baptiste Debré, representou o Porto do Rio de Janeiro, no Largo do Paço, localizado na atual Praça 15 de Novembro. Na Praça 15 de Novembro foi o primeiro lugar que a família real morou no Rio de Janeiro. Depois eles transferiram para a Quinta da Boa Vista. Né? Então, ele vai demonstrar como é que era o Porto, né, através dessa pintura, e ele coloca as pessoas, né, os negros, bem vestidos, as escravas de ganho. Né? Ele coloca também alguns escravos, né, bem detalhados com as roupas. O detalhamento das roupas era importante, né? A imagem é bastante detalhada, mostrando inclusive os animais que costumavam circular pelos locais públicos da época. Né? As mulheres são escravas de ganho e foram representadas vendendo doces e refrescos aos frequentadores do porto. Né? Então, assim, ele tentou representar ali a realidade do povo brasileiro, a realidade daquele momento ali do porto. Né? Tem um detalhe aqui, tem um homem segurando uma arma, né? Esse homem está usando uniforme militar, indicando que a região requeria segurança. Né? Então, assim, ele foi bem sucinto, ele foi bem objetivo na hora de detalhar algumas coisas para poder mostrar como era a realidade do povo brasileiro. Tem duas figuras que ele apresenta aqui na página 131. Né? Ele coloca aqui um jantar brasileiro, né? Representando uma família brasileira durante uma refeição. Então você vai ter ali nesse desenho, você vai ter uma senhora, né, que é a dona da casa, e o senhor. E as crianças nuas, crianças negras, filhos dos escravos, sentada à beira da mesa e assim dando um pouquinho de comida para eles, como se eles fossem uns animaizinhos, né? Como a gente faz com os cachorrinhos, com os gatinhos. Né? E tem uma pessoa negra, uma mulher negra, abanando a sinhá, né? E um outro do lado esperando para ver se o patrão precisava de alguma coisa. Depois ele coloca uma outra figura que diz assim, sobre as lavadeiras do Rio das Laranjeiras, né, mostrando as pessoas escravizadas trabalhando nas margens de um rio. As pessoas antigamente pintavam não, as pessoas lavavam a roupa à margem do rio, né, não tinha água encanada, né, não tinha nenhuma estrutura para a pessoa ter dentro de casa, então as pessoas saíam de casa e, claro, os escravos, né, os escravizados saíam de casa e iam lavar a roupa na beira do rio, depois botava lá para quarar, para secar, faziam a trouxa e voltavam para dentro de casa para poder as pessoas usarem aquelas roupas. Né? Aí eu queria que vocês fizessem, né, pudessem fazer,
na página 131, tem 4 perguntas, né? Que aí, número 1, compara as imagens A, B e C. Quais delas representam locais públicos? Né? Então, você vai dizer o que é um local público. Um local público e um local privado. O local público é que todos podem frequentar. O privado, o que é? O privado a gente somente que é dono, né? No caso, uma casa, a minha casa. A minha casa é um local privado. Só entra quem eu quero, ok? Quem eu permito entrar, né? Até a polícia, se vier aqui, ela não pode entrar. Ela só se ela tiver o mandato de segurança dado por um juiz, aí sim eu sou obrigado a deixar entrar. Mas se não for assim, não pode entrar porque é um local privado. Uma loja. Uma loja é um local privado. Se o dono fechar, ninguém pode entrar. Só pode entrar quando ele permite que as pessoas entrem no horário do expediente. Agora, uma praça, né? Uma rodoviária, então são locais públicos, ok? Número 2, explique as diferenças entre as imagens B e C em relação aos trabalhadores representados na cena. Você vai me explicar isso. 3, você consegue identificar diferentes condições sociais nas imagens B e C? Comente sobre o tema. E a número 4, em sua opinião, as obras de Debré podem auxiliar na compreensão dos aspectos do cotidiano brasileiro do século XIX? Produza um texto com as informações que você descobriu acerca do dia a dia da população com base nas imagens apresentadas nessa sessão e nos conteúdos estudados. Então, mãos à obra. Se tiver a oportunidade, pesquise mais sobre Debré. A obra dele é muito interessante, apesar de, né, é uma obra daquele período, né, e que retratava muitas vezes o interesse e o olhar do artista, não a verdade que existia naquela época, ok? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, né? Até a nossa próxima aula. Espero que brevemente estaremos juntos aí estudando. Um abraço.